Quem vai cuidar de você quando você não puder mais se cuidar? A primeira resposta que vem na cabeça é quase sempre a mesma. Meus filhos, meu parceiro, minha família. É uma resposta que soa bem, que traz um certo alívio. Mas e se essa resposta estiver errada? E se for apenas uma esperança e não um plano? Durante muito tempo, essa questão foi tratada como um problema de afeto, de moral ou de sorte. Decidimos analisar isso de um jeito diferente, como um problema de dados, um padrão a ser decifrado. Para essa tarefa, usamos a capacidade da inteligência artificial de redes neurais Axioma. Alimentamos o sistema com décadas de registros sobre dinâmicas familiares, mudanças sociais e os efeitos biológicos do envelhecimento em diferentes culturas. Queríamos que ele nos mostrasse a matemática fria por trás do que acontece quando a vida começa a exigir mais de nós. A primeira conclusão que o sistema nos apresentou foi um conceito assustador, algo que ele identificou como abandono invisível. Diferente de um estrondo ou maldade declarada, ele chega silencioso, disfarçado de "estou sem tempo", de um "depois eu te ligo", que nunca acontece. É um abandono feito de visitas que se tornam cada vez mais raras, até que um dia simplesmente somem do calendário. É a sensação de estar rodeado por pessoas que dizem te amar, mas que na prática não estão lá. Este roteiro não é para te deixar mal, é para te acordar. Isso fica claro quando olhamos para a vida de Antônio, um homem de 73 anos. Antônio foi engenheiro a vida toda. Ele construiu pontes, literalmente. Criou 3 filhos, pagou hipotecas, faculdades, casamentos. Durante décadas ele foi o pilar da sua família, aquele que sempre estava lá, que nunca falhava, que resolvia os problemas de todos sem nunca pedir nada em troca. Antônio nos contou algo que é difícil de esquecer. Ele disse que o dia mais duro da sua vida não foi quando o pai dele morreu, nem quando foi demitido aos 58 anos, não foi nem mesmo quando sua esposa adoeceu. O dia mais duro foi uma terça-feira qualquer, há 2 anos. Foi o dia em que ele percebeu que fazia 11 dias que nenhum dos seus 3 filhos havia ligado para ele. 11 dias. E não havia briga, não havia ressentimento. Eles estavam apenas ocupados. Tinham seus trabalhos, seus próprios filhos, seus problemas. E o pai, o homem que havia dado tudo por eles, tinha, sutilmente, deixado de ser uma prioridade para se tornar uma tarefa na lista de afazeres. Ele não disse nada a eles. Não queria incomodar, não queria parecer carente. Então, ele esperou. E quando um dos filhos finalmente ligou, Antônio fingiu que estava tudo bem, que não tinha contado os dias. Mas ele tinha contado, um por um. Isso é o abandono invisível. Não é ser deixado em um asilo e esquecido. Isso é raro, é extremo. O abandono real é muito mais sutil. É o espaço que vai crescendo entre as ligações. É o "esse fim de semana não posso", que se repete tantas vezes que vira a regra. É perceber que você passou de ser o centro do universo deles para ser uma obrigação na agenda deles. E o pior é que não se pode reclamar, porque tecnicamente ninguém fez nada de errado. É um cenário que se repete em milhares de lares, talvez até na casa dos seus pais ou futuramente na sua. Isso não acontece porque as pessoas são más. Acontece porque a vida moderna foi desenhada para que isso aconteça. Durante milhares de anos, os humanos viveram em estruturas familiares gigantescas. 3, 4 gerações sob o mesmo teto. Os avós cuidavam dos netos. Os filhos cuidavam dos pais idosos. Não era uma escolha, era o sistema. Era sobrevivência. Havia uma reciprocidade natural, um ciclo. Você cuida de mim agora, porque eu cuidei de você antes, e seus filhos cuidarão de você depois. Mas em apenas 2 ou 3 gerações, esse sistema desmoronou. As famílias se espalharam, as casas ficaram menores, e aos poucos, cuidar dos pais deixou de ser uma certeza para se tornar um problema, uma carga a ser administrada. Não significa que antes era melhor, mas havia algo que hoje falta: a certeza. Você sabia que alguém estaria lá. Hoje, você tem que ter esperança. E esperança é um péssimo plano para a velhice. Essa esperança se torna um plano terrível
quando olhamos para os números. No Brasil, mais de 5 milhões de pessoas com mais de 60 anos vivem sozinhas, quase uma em cada 6. E esse número não para de crescer. No Japão, a situação é tão crítica que eles têm uma palavra para isso, kodokushi, que significa morte solitária. Refere-se a pessoas que morrem sozinhas em suas casas e só são encontradas semanas ou meses depois. Milhares de casos todos os anos em um dos países mais desenvolvidos do mundo. A gente sempre pensa que isso não vai acontecer conosco, que nossa família é diferente, que nossos filhos nos amam de verdade. E provavelmente eles te amam. Mas o amor não é suficiente. Amor não garante presença, não paga contas de cuidadores, não te levanta do chão quando você cai no meio da noite. É preciso entender algo fundamental. E isso pode doer, mas é libertador. Ninguém te deve nada. Seus filhos não te devem nada. Seu parceiro não te deve nada. Por mais que você tenha se sacrificado, por mais que tenha dado tudo, eles não têm uma dívida com você. Quanto antes você aceitar isso, mais cedo poderá construir uma vida que não dependa de outros pagando uma conta que nunca assinaram. Existe uma armadilha mental na qual quase todos nós caímos. Pedimos ao Axioma para analisar os padrões de comunicação em famílias onde o ressentimento surgiu na velhice. E o sistema identificou um padrão recorrente, uma falha de lógica que ele chamou de a armadilha do contrato de amor. A lógica funciona da seguinte maneira: eu te dou amor, tempo, dinheiro e sacrifício. Em algum momento no futuro, você vai me devolver isso em forma de cuidado. Não dizemos isso em voz alta, nem pensamos conscientemente. Mas esse contrato não assinado está lá, operando no fundo da nossa mente. E quando chega a hora de cobrar e a outra pessoa não paga, nos sentimos traídos. Mas pense bem. Você alguma vez disse aos seus filhos que ia criá-los, pagar seus estudos, e em troca, eles deveriam cuidar de você quando envelhecesse? Não. O contrato só existe na sua cabeça. Seus filhos não pediram para nascer. O que você fez por eles, fez porque quis, porque era sua responsabilidade e porque os amava. Mas transformar esse amor em uma dívida futura é injusto para eles e é perigoso para você. Conhecemos a trajetória de uma mulher, Carmen, que entendeu isso tarde demais. Carmen dedicou a vida inteira às 2 filhas. Renunciou a promoções no trabalho para passar mais tempo em casa. Pagou os estudos, os primeiros carros, a entrada dos apartamentos delas. Esteve em cada crise, cada término de namoro, cada aniversário. Era a mãe perfeita, a que sempre estava lá. Quando Carmen fez 70 anos, começou a ter problemas de mobilidade. Nada grave, mas precisava de ajuda com algumas coisas. Ela ligou para as filhas. As filhas a amavam, de verdade. Não eram pessoas ruins, mas uma morava a 400 quilômetros de distância e tinha 3 filhos pequenos. A outra trabalhava 60 horas por semana em um cargo de alta pressão. As 2 disseram a mesma coisa. Mãe, te amamos, mas agora não podemos. Carmen se sentiu traída. Depois de tudo o que ela tinha dado, as filhas não estavam lá. Durante meses ela ficou ressentida, chorando sozinha em casa, sentindo-se usada, descartada, como se tivesse sido apenas uma ferramenta para criá-las, e agora que não servia mais, tinha sido jogada fora. O momento em que Carmen começou a melhorar foi quando ela deixou de esperar que as filhas pagassem uma dívida que nunca existiu. Quando entendeu que o amor que deu foi um presente, não um empréstimo. E as filhas tinham o direito de viver suas vidas sem o peso de uma mãe que esperava ser recompensada. E que ela, Carmen, tinha a responsabilidade de construir uma velhice que não dependesse de ninguém. Não foi fácil. Ela teve que abandonar anos de expectativas. Teve que encarar a realidade de que estava sozinha e que isso não era culpa de ninguém. Mas quando fez isso, algo mudou. A raiva foi embora. Ela começou a procurar soluções em vez de culpados. E, ironicamente, sua relação com as filhas melhorou. Porque não havia mais dívida, não havia tensão. Havia apenas amor. Um amor limpo, sem faturas. Mas a realidade da solidão não é apenas triste. Ela mata, literalmente. E quando dizemos que ela mata, não é uma metáfora, é biologia pura.
Em 2010, um estudo gigantesco analisou dados de mais de 300 mil pessoas. A conclusão foi alarmante. Ter poucas relações sociais é tão perigoso para a sua saúde quanto fumar 15 cigarros por dia. É mais perigoso do que ser obeso e tão prejudicial quanto ser alcoólatra. A solidão é um veneno de ação lenta, que destrói o corpo de dentro para fora. Mas por quê? Por que um sentimento pode ter um efeito físico tão devastador? A resposta está na nossa evolução. Durante milhões de anos, um ser humano sozinho na natureza era um ser humano morto. Não tínhamos garras, presas ou velocidade. Nossa única arma era o grupo, a tribo. Juntos podíamos caçar, nos defender e sobreviver. Sozinhos éramos uma presa fácil. Por isso, nosso cérebro desenvolveu um sistema de alarme primitivo e extremamente eficaz: o medo da exclusão. Para o seu cérebro, a dor de ser rejeitado socialmente é processada nas mesmas áreas que a dor física. Quando você se sente sozinho ou excluído, seu cérebro não distingue isso de levar um soco ou quebrar um osso. Ele interpreta o isolamento como uma ameaça mortal à sua sobrevivência. E como o corpo reage a uma ameaça mortal? Ele entra em modo de emergência. Libera cortisol, o famoso hormônio do estresse. O cortisol é útil se você precisa fugir de um predador. Ele acelera seu coração, tensiona seus músculos e te prepara para lutar ou correr. O problema é que, no mundo moderno, o predador nunca aparece. A ameaça não é um leão que vai embora depois de alguns minutos. A ameaça é o silêncio, a casa vazia, o telefone que não toca. É uma ameaça constante. E por isso, o cortisol continua fluindo. Dia após dia, mês após mês, ano após ano. Um corpo inundado por cortisol crônico começa a se autodestruir. A pressão arterial sobe. O sistema imunológico, que deveria te proteger de doenças, fica suprimido. A digestão é alterada, o sono é interrompido. E o dano no cérebro é especialmente cruel. O cortisol mata neurônios em uma área chamada hipocampo, a estrutura responsável pela memória e pelo aprendizado. Já se perguntou por que pessoas mais velhas e sozinhas parecem se deteriorar mais rápido, perder a memória, ficar mais ansiosas? Não é apenas a idade. É o veneno da solidão fazendo seu trabalho silencioso. Mas a investigação vai além. Para entender a arquitetura neural da solidão, pedimos à inteligência artificial para analisar 40 mil exames de ressonância magnética, buscando um padrão no cérebro das pessoas que se sentiam cronicamente sozinhas. E ele encontrou algo fascinante. Havia uma diferença notável em uma rede cerebral específica, aquela que se ativa quando não estamos fazendo nada, quando sonhamos acordados, pensamos no passado ou imaginamos o futuro. Nos cérebros solitários, essa rede estava hiperconectada. Era como se o cérebro, privado de conexões reais com o mundo exterior, se voltasse para dentro, criando um universo interno mais intenso para compensar. Mas isso não é algo bom. Essa hiperatividade interna está ligada a pensamentos repetitivos, ruminação e depressão. O cérebro solitário é um cérebro que se devora. Se você analisar sua última semana, quantas conversas de verdade aconteceram? Não mensagens de texto, não e-mails de trabalho, não curtidas em redes sociais. Conversas reais, olho no olho, ou pelo menos voz na voz. Conversas onde alguém perguntou: como você está? E realmente queria ouvir a resposta. Se a resposta for poucas ou nenhuma, ironicamente você não está sozinho nisso. Vivemos na era mais conectada da história e, ao mesmo tempo, a mais solitária. Temos centenas de amigos online e ninguém para ligar de madrugada. E isso só piora com a idade. Quando você é jovem, a vida te força a socializar. A escola, a faculdade, o trabalho. Mas quando você envelhece, essas estruturas desaparecem. Você se aposenta, os amigos adoecem, os filhos têm suas próprias vidas. E, de repente, você se vê com horas infinitas e ninguém com quem preenchê-las. Mas o dano vai ainda mais fundo do que a química do estresse ou a estrutura do cérebro. Ele atinge o relógio que conta o tempo da sua vida, dentro de cada uma das suas células. O dano vai ainda mais fundo, atingindo o relógio que conta o tempo da sua vida dentro de cada uma das suas células.
Para entender isso, imagine seus cromossomos como cadarços de sapato. Nas pontas de cada cadarço, há uma pequena peça de plástico que impede que ele desfie. Seus cromossomos têm algo parecido. São capas protetoras chamadas telômeros. Cada vez que uma célula do seu corpo se divide, esses telômeros ficam um pouco mais curtos. É um processo natural. Quando eles se encurtam demais, a célula não consegue mais se dividir corretamente. Ela envelhece, para de funcionar e morre. Os telômeros são literalmente o relógio biológico do seu corpo. Quanto mais longos, mais jovem você é a nível celular. Quanto mais curtos, mais velho. E aqui vem a parte crucial. A velocidade com que seus telômeros encurtam não é fixa. Ela não é determinada apenas pela sua genética. Ela é diretamente influenciada por como você vive. Estudos revolucionários, liderados por pesquisadores que ganharam o Prêmio Nobel por esse trabalho, mostraram que o estresse crônico, o isolamento e a falta de apoio social aceleram drasticamente o encurtamento dos telômeros. Para verificar essa conexão, pedimos ao Axioma para analisar milhares de amostras genéticas cruzadas com o histórico de vida dos participantes. O padrão foi inconfundível. Pessoas que relatavam altos níveis de solidão tinham telômeros significativamente mais curtos do que aquelas com fortes conexões sociais. Em outras palavras, a solidão te envelhece mais rápido. Você pode comer bem, fazer exercícios, não fumar, mas se estiver cronicamente sozinho, suas células estão envelhecendo em um ritmo acelerado de qualquer maneira. Agora vamos falar de algo que você vê todos os dias, mas talvez nunca tenha entendido a fundo: a rigidez mental das pessoas mais velhas. Aquela tendência a se agarrar às mesmas opiniões, a rejeitar o que é novo, a repetir as mesmas histórias. A sensação de que elas pararam de aprender. A explicação fácil é dizer: são coisas da idade. Mas isso não é verdade. A idade não te deixa teimoso. O que te deixa teimoso é um cérebro que parou de se adaptar. E existe uma razão neurológica para isso. Seu cérebro tem uma habilidade chamada flexibilidade cognitiva. É o que te permite mudar de uma tarefa para outra, se adaptar a situações novas e ver as coisas por outras perspectivas. Essa função depende principalmente do córtex pré-frontal, a parte do cérebro logo atrás da sua testa. É o que nos torna humanos. E também é uma das primeiras áreas a se deteriorar com a idade. Mas o ponto-chave é que esse declínio não é igual para todos. Pessoas que mantêm conexões sociais ativas, que conversam, que são desafiadas por novas ideias, mantêm sua flexibilidade cognitiva por muito mais tempo. O cérebro é como um músculo. Se você não usa, ele atrofia. E uma das melhores formas de exercitá-lo é interagindo com outras pessoas. Lembra do Antônio, o engenheiro do qual falamos no início? O homem que construiu pontes e criou 3 filhos. Quando o conhecemos, ele já vivia sozinho há 2 anos, desde que sua esposa faleceu. E ele confessou algo que o envergonhava. Disse que tinha se tornado uma pessoa que ele mesmo não reconhecia. Ficava irritado por coisas pequenas, tinha parado de ler porque não conseguia mais se concentrar. Quando os filhos o visitavam e contavam sobre suas vidas, ele se pegava pensando em outra coisa, incapaz de seguir a conversa. Antônio não estava ficando burro. Antônio estava sentindo na pele os efeitos de um cérebro privado de estímulo social. Sua flexibilidade cognitiva estava se deteriorando. E o pior é que ele percebia isso. Ele se via mudando e não sabia como parar. Ele acreditava que era um caminho sem volta. E por muito tempo, a ciência pensou o mesmo. Acreditava-se que o cérebro adulto era fixo, que a partir de certa idade, só podíamos perder neurônios, nunca ganhá-los. Mas isso se provou totalmente falso. Nosso cérebro tem uma capacidade extraordinária, chamada neuroplasticidade. A habilidade de se reorganizar, de formar novas conexões e até de criar novos neurônios. O dano, pelo menos em parte, pode ser revertido. O cérebro pode se recuperar. E essa descoberta muda completamente as regras do jogo. O fascinante é que uma das coisas que mais estimula a neuroplasticidade é justamente a interação social. O dano que a solidão causa
pode ser, em parte, revertido pelo seu antídoto, a conexão. A conclusão que o axioma revelou com esses dados muda tudo o que pensávamos sobre envelhecer. O declínio que associamos à velhice não é uma sentença inevitável. É, em grande parte, o resultado de como vivemos. E existem provas concretas disso. Há lugares no mundo onde as pessoas envelhecem de uma forma completamente diferente, onde chegar aos 90, aos 100 anos, com a mente clara e com energia, é o normal. Esses lugares são conhecidos como as zonas azuis. São 5 regiões espalhadas pelo mundo: Okinawa no Japão, Sardenha na Itália, Icária na Grécia, a península de Nicoya na Costa Rica e uma comunidade em Loma Linda, na Califórnia. Culturas, climas e dietas totalmente diferentes, mas quando os pesquisadores analisaram o que elas tinham em comum, um padrão se destacou acima de todos os outros. Em nenhuma dessas comunidades, as pessoas envelhecem sozinhas. Em Okinawa, por exemplo, eles têm um conceito chamado moai, grupos de amigos que se formam na infância e se comprometem a cuidar uns dos outros pela vida inteira. Um okinawano nunca está totalmente só. Ele tem o seu moai. Na Sardenha, as famílias vivem juntas ou muito perto. Os avós cuidam dos netos, os filhos cuidam dos pais. Não é visto como um fardo, mas como o fluxo natural da vida. O padrão é claro. A conexão social está costurada na estrutura do dia a dia deles. Não é algo que eles precisam procurar, é o padrão. Mas os pesquisadores encontraram algo mais, algo talvez ainda mais importante do que a conexão social. Em todas as zonas azuis, as pessoas têm uma razão para se levantar da cama de manhã. Em Okinawa, chamam de Ikigai. Na Costa Rica, de plano de vida. A tradução não é perfeita, mas significa propósito, a razão pela qual você existe. E não estamos falando de grandes missões para salvar o mundo. O Ikigai de um okinawano pode ser cuidar da sua horta, ensinar karatê para as crianças da vila ou cozinhar para a família no domingo. O que importa não é o tamanho do propósito, mas o fato de ter um. Para quantificar o impacto do propósito, pedimos ao axioma para cruzar os dados de milhares de estudos sobre longevidade. O resultado foi matemático. Ter um propósito claro pode adicionar até 7 anos à sua expectativa de vida. 7 anos. Não apenas por viver mais, mas por viver melhor. Pessoas com propósito têm menos depressão, melhor função cognitiva e mais resiliência. O propósito funciona como um escudo. O problema é que a sociedade moderna nos roubou muitas das fontes tradicionais de propósito. O trabalho virou apenas uma forma de pagar contas, a comunidade se desfez e a família se espalhou. Quando você se aposenta, quando os filhos se vão, um vazio enorme pode aparecer. E um cérebro sem propósito é um cérebro que começa a se desligar. Conhecemos uma mulher, Isabel, que foi diretora de uma escola por 30 anos. O trabalho era a vida dela. Quando se aposentou aos 65, achou que ia adorar o descanso. Os primeiros meses foram bons, mas depois ela começou a se sentir inútil, vazia. Seus dias se tornaram iguais. Começou a esquecer coisas, a confundir datas. O médico disse que era a idade, mas não era a idade, era a ausência de propósito. A filha de Isabel percebeu o que estava acontecendo e a convenceu a dar aulas de reforço para crianças com dificuldades de aprendizagem. Ela começou com um aluno, 2 horas por semana. Hoje, 5 anos depois, Isabel tem 73 anos e trabalha 20 horas por semana como tutora voluntária. Sua memória melhorou, sua energia voltou. Ela tem razões para se levantar. O que aconteceu com Isabel tem um nome. O cérebro dela sofreu uma redução de atividade no córtex pré-frontal, a área responsável pelo planejamento e por metas. Sem metas, essa parte do cérebro adormece. O propósito a despertou. O cérebro dela não estava danificado para sempre. Estava apenas dormente. As zonas azuis nos mostram que outra forma de envelhecer é possível, e o propósito pode ser o combustível que mantém seu cérebro funcionando. Mas como construir isso? Como se preparar para uma velhice que não seja uma condenação? A resposta para essa pergunta não está no futuro. Ela está no agora.
A velhice não é um evento que acontece de repente, é um resultado. É a consequência de milhares de pequenas decisões que você toma ao longo da vida. Cada vez que você cancelou um plano com um amigo porque estava cansado. Cada vez que deixou de ligar para alguém porque a vida se complicou. Cada vez que escolheu o conforto do sofá, em vez do esforço de manter uma relação. Você estava construindo a sua velhice, tijolo por tijolo, só não sabia disso. A boa notícia é que você ainda está a tempo de mudar o projeto. A má notícia é que o tempo está passando mais rápido do que você pensa. Construir uma rede de segurança para o futuro leva anos. As relações profundas não são fabricadas em meses, são cultivadas por décadas. E cada ano que passa sem cultivá-las é um ano a menos no seu prazo. Vou ser direto. Se você tem 40 anos, tem cerca de 30 anos para construir essa rede antes que a velhice chegue de verdade. 30 anos parece muito, até você lembrar que os últimos 30 passaram voando. Se você tem 50, te restam 20. Se tem 60, te restam 10. E se tem 70 ou mais, você está atrasado. Mas atrasado é melhor do que nunca. Então, por onde começar? Depois de analisar os perfis de milhares de idosos que envelheceram com sucesso em comparação com aqueles que não, a inteligência artificial identificou 3 pilares de independência que eram não negociáveis. 3 áreas que você precisa fortalecer agora para não depender da boa vontade de ninguém no futuro. O primeiro pilar começa com a sua autonomia financeira. Eu sei que parece óbvio, mas não estou falando de ser rico. Estou falando de não depender financeiramente dos seus filhos para suas necessidades básicas. Porque a dependência econômica cria uma situação que envenena as relações. Quando você depende de alguém para pagar suas contas, por mais que essa pessoa te ame, a relação muda. Você se sente em dívida, eles se sentem presos. E o amor se mistura com a obrigação de um jeito que ninguém queria, mas que ninguém pode evitar. A autonomia financeira não é egoísmo, é amor. É dizer aos seus filhos, eu quero que vocês me visitem porque querem me ver, não porque precisam pagar minhas contas. Quero libertá-los do fardo da minha sobrevivência para que possam escolher livremente estar comigo. Isso abre espaço para a segunda necessidade vital, que é ter uma rede de conexões própria. E isso é mais sutil, mas igualmente vital. Significa ter relações importantes fora da sua família. Amigos, comunidade, pessoas que te conhecem e te querem bem e que não compartilham sua genética. Por quê? Porque a família, por mais unida que seja, tem limites. Seus filhos têm as próprias vidas, os próprios problemas. Eles não podem ser sua única fonte de conexão social, mesmo que queiram. Se forem, a pressão sobre eles é insustentável. Pense na sua vida agora. Se você tirasse sua família da equação, quem sobraria? Você tem amigos de verdade ou só conhecidos? Pessoas que notariam se você sumisse por uma semana. Se a resposta for ninguém ou só minha família, então você tem trabalho a fazer. E esse trabalho começa hoje. E, finalmente, o mais difícil de todos, a suficiência emocional. Isso significa não precisar da validação constante dos outros para se sentir bem consigo mesmo. Significa poder estar sozinho, sem se sentir solitário. É ter uma relação com você mesmo, que seja suficiente para te sustentar nos momentos em que ninguém mais puder estar lá. Porque esses momentos virão. Por melhor que seja sua rede de amigos, por mais sólida que seja sua economia, haverá noites em que você não conseguirá dormir e não haverá ninguém para ligar. Manhãs em que a casa estará vazia e o silêncio será pesado. E se você não suporta a própria companhia, esses momentos serão um inferno. Suficiência emocional não é não precisar de ninguém. É não precisar desesperadamente de alguém a todo momento. Isso se constrói cultivando interesses que você pode fazer sozinho. Ler, caminhar, criar algo com as mãos. Se constrói aprendendo a gostar da sua própria companhia, não como um prêmio de consolação, mas como algo valioso por si só. Estes pilares constroem uma vida forte, mas eles nos levam a encarar o que mais tememos. O final dessa vida. É preciso olhar para o que mais tememos. Tudo de que falamos até agora, a solidão, o abandono, a mente que se deteriora,
Tudo isso nos assusta por uma única razão. Temos medo de morrer. O medo de envelhecer sozinho não é medo da solidão, é medo de morrer sozinho. O medo de que ninguém cuide de você não é medo do abandono, é medo de morrer abandonado. A morte está por baixo de tudo. É o monstro no porão que fingimos não existir. E enquanto não olharmos para ele, ele continuará controlando nossa vida das sombras. Os filósofos estoicos, há 2000 anos, tinham uma prática para isso. Chamavam de memento mori. Lembre-se de que você vai morrer. Eles se lembravam disso todos os dias, não para ficarem deprimidos, mas para se libertarem. Porque quando você aceita de verdade que seu tempo é limitado, algo muda. As pequenas brigas perdem o sentido. O orgulho que te impede de pedir perdão se dissolve. O medo que te paralisa enfraquece. Para entender o que realmente importa no final, quando o tempo se esgota, alimentamos o axioma com um tipo diferente de dado. Milhares de registros de cuidados paliativos e testemunhos de pessoas em seus últimos dias de vida. Pedimos ao sistema para encontrar os padrões, os arrependimentos que mais se repetiam. E a análise revelou 5 temas que apareciam com uma frequência esmagadora. O primeiro e maior arrependimento foi o desejo de ter tido a coragem de viver uma vida fiel a si mesmo, não a vida que os outros esperavam de você. No leito de morte, o que as pessoas mais lamentam não são os erros que cometeram, mas a vida que não se atreveram a viver por medo do que os outros iriam pensar. O segundo foi o desejo de não ter trabalhado tanto. Décadas sacrificando tempo com a família, com os amigos, consigo mesmos, para acumular um dinheiro que, no final, não servia para nada. Porque no fim da vida, você não leva o carro, nem a casa, nem os cargos. Você leva as memórias. E se suas memórias são de um escritório vazio às 10 da noite, é isso que você tem. Depois, vinha o desejo de ter tido a coragem de expressar seus sentimentos. Todos os eu te amo que ficaram guardados, todos os pedidos de desculpas que não foram feitos, todas as verdades que foram caladas para manter a paz. No final, essas palavras não ditas pesam mais do que qualquer outra coisa. O quarto lamento era sobre ter mantido contato com os amigos. As relações que deixamos morrer por preguiça, por orgulho, por falta de tempo. As pessoas que poderiam estar ao seu lado no final, mas que desapareceram porque você não as manteve por perto. E o quinto, a vontade de ter se permitido ser mais feliz. Pessoas que passaram a vida inteira adiando a felicidade. Quando eu me aposentar, serei feliz. Quando os filhos crescerem, serei feliz. E esse dia nunca chegou. Esses arrependimentos não aparecem do nada. Eles são construídos dia após dia. Cada dia que você passa vivendo de acordo com as expectativas dos outros, que trabalha mais do que deveria, que cala o que sente, que negligencia seus amigos e adia a felicidade, você está construindo o peso que vai carregar no final. A pergunta que te fiz no início deste roteiro ainda está no ar. Quem vai cuidar de você quando você não puder mais se cuidar? Mas agora, espero que você entenda que a pergunta estava errada. Não se trata de encontrar alguém para cuidar de você. Se trata de construir uma vida onde essa pergunta pare de te dar medo. Porque se você constrói os 3 pilares, sua autonomia financeira, sua rede de conexões e sua capacidade de estar consigo mesmo, então a pergunta muda. Ela não é mais, quem vai cuidar de mim? Ela se torna, como eu quero viver os anos que me restam? E essa é uma pergunta muito melhor, uma pergunta que te devolve o poder. Não sei quantos anos te restam, ninguém sabe, mas sei que cada dia que passa é um dia a menos. E o que você faz com esses dias vai determinar como a sua história termina. Você pode continuar como está, esperando que o telefone toque, arriscando viver os mesmos 11 dias de silêncio do Antônio. Ou pode começar hoje a garantir que o seu telefone toque porque as pessoas querem te ouvir e não porque precisam te socorrer. Construa algo que não dependa de ninguém. Algo que seja seu. Se você gostou dessa investigação, sua inscrição no canal e qualquer valor de doação nos ajuda a expandir o projeto Axioma. Adoraríamos ler sua reflexão sobre o assunto do vídeo nos comentários
e sua sugestão de próximo tema a ser abordado. Nos conte de qual cidade você nos acompanha. Agradeço sua companhia até o fim.